estudante do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre ângulos. O que é um ângulo, né? Ângulo é toda a região, convexa ou não, do plano delimitada por duas semirretas de mesma origem. Então vamos traduzir isso aqui. Então imagine uma linha reta, né? Uma reta. Se você marcar um pontinho lá no meio e dobrar essa reta, vai ter esse desenho aqui. E quando a gente fez essa dobra, a gente formou duas semirretas, que é o que está dizendo aqui na definição. Então, essas duas semirretas, a abertura entre elas, a gente tem o que a gente chama de ângulo. Então, o ângulo daí tem o vértice O, que é a origem dele, os lados aqui, que ele está indo do O até o A, que a gente põe uma flechinha em cima para dizer semirreta, do O até o B, e a gente diz que esse é o ângulo AOB, ou também podemos dizer que é o ângulo BOA, ou podemos dizer simplesmente que este é o ângulo O. E a gente usa essa marquinha de arco para dizer de qual abertura a gente está falando, porque eu poderia estar falando dessa abertura aqui de fora, digamos assim, essa maior, né? Então a gente sempre usa essa marquinha do arco para dizer da qual das aberturas a gente está falando. E que número a gente vai atribuir para essa abertura, né? Para esse ângulo? Como que a gente vai dar um número para ele? Então, uma das formas da gente enxergar isso seria fazendo um comparativo com você girar a circunferência, você dar uma volta nela ou uma fração dessa volta. Então, se você dá uma volta completa, a gente diz que é um ângulo de uma volta completa. Agora, se você pegou e deu só uma meia volta, né? Você girou só a metade desse círculo, então a gente diz ângulo de meia volta. Agora, digamos, um ângulo de 1/4 de volta é como se você pegasse uma circunferência, dividisse ela em 4 partes, mas você se deslocou apenas em uma dessas partes. Então a gente fala que é uma das 4, né? Por isso 1/4 de volta. Mesma explicação para 3/4 de volta. Você pegou a circunferência, dividiu ela em 4 partes e se deslocou em 3 dessas partes. Então, 3 de 4, por isso, 3/4 de volta. Então, essa é uma associação que a gente pode fazer, né, com as frações. Mas nós vamos definir esse ângulo usando graus, né, usando um número. Então, lembrem que a circunferência, quando a gente está falando de ângulo, ela é dividida em 360 partes iguais. A gente chama cada uma dessas partes de 1 grau, então 360 graus nessa situação. Então, agora a gente consegue dizer quantos graus mede cada uma daquelas voltas que a gente verificou. Então, se o ângulo deu 1/4 de volta, então ele saiu do zero e parou no número 90. Então é um ângulo de 90 graus. Se você saiu do zero e andou a metade desse círculo, seria um ângulo de meia volta, então um ângulo de 180 graus. Um ângulo de 3/4 de volta, você verifica que ele parou no número 270. E uma volta completa, 360 graus, porque ele deu uma volta na circunferência toda. Vamos relembrar aí algumas classificações importantes dos ângulos. Então, quando a gente tem uma abertura que é menor do que o ângulo de 90 graus, a gente chama ela de ângulo agudo. Quando a gente tem exatamente 90 graus, a gente tem um ângulo chamado de ângulo reto, e a gente usa essa marquinha para ele. Quando essa medida é maior que 90 graus, a gente chama ele de ângulo obtuso. E quando essa medida, né, tem 180 graus, exatamente, é uma linha reta, a gente chama ele então de ângulo raso. Bora praticar isso lá no Matific? Entra na plataforma, faz o login com o teu e-mail do @escola, pede para o seu professor liberar o joguinho para você e você vai ter uma aventura muito bacana lá com ângulos. Você vai ter um naviozinho lá se deslocando, você tem que descobrir onde estão os outros personagens, tudo usando o ângulo, ok? Bom, nesse vídeo nós falamos um pouquinho sobre ângulos e eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!